Qual que é a visão quando a gente desencarna? A gente enxerga como o mundo depois que a gente desencarna? A gente consegue mexer as perninhas, o bracinho? Como é que funciona em si? Vamos lá. Tudo que eu vou falar agora não é da boca para fora, é experiência minha com projeção astral em si. Eu vou falar o que eu enxergo fazendo projeção astral. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, pessoal. Tudo que for físico, fica no físico. Tudo que for físico, fica no físico quando eu desencarnar. Uma pessoa que for cega, ela vai voltar a enxergar espiritualmente. Uma pessoa que tem paralisia nas pernas, paralisia nos braços, espiritualmente, ela não tem essas deficiências, porque essa deficiência só estão ligado a questões do mundo físico. Claro que a pessoa vai ter na mente dela um pouco de dificuldades. Por exemplo, uma pessoa cega, que ficou a vida inteira cega, ela vai ter uma dificuldade para recobrar essa visão no mundo espiritual, por conta do poder mental dela, de tanto acostumada que ela está de ficar cega. Só que não é para sempre. Com o passar do tempo, ela vai lembrar, poxa, é verdade, eu enxergo, essa limitação é só algo físico, do meu corpo físico me coloca, do meu corpo físico que me impõe. A mesma coisa a questão de bracinhos e perninhas. A pessoa que tem paralisia nas pernas, nos braços, é uma limitação física. Quando a gente desencarna, quando a gente pega e sai do nosso corpo físico, seja por desencarne ou projeções astrais, lembre-se que tudo for do físico, fica no físico. Então, limitações físicas que a gente tem, paralisias nos braços e pernas de pessoa deficiente, pessoas que são cegas de um olho, pessoas que têm uma visão fechada, uma visão que tem deficiência visual, não consegue enxergar nada, isso só fica no corpo físico. Quando você desencarna ou faz projeção astral, a gente não tem nada disso. Fisicamente, a gente precisa... O que a gente precisa fazer para caminhar aqui na Terra? Mexer os bracinhos e as perninhas para a gente caminhar, não é? Espiritualmente, não tem nada disso. Você pode voar, você pode pensar e você surge no lugar onde você quer. É como se fosse um teletransporte. Já fiz isso. Não tem truque, segredo. Você pensa e vai para lá. Você pensa e acontece. Como vocês acham que quando vocês fazem uma oração, um anjo, os seus guias, as divindades que você segue, sai lá do outro lado do universo para vir aqui tão rápido? É teleporte. Tudo onde que a gente pensa, a gente vai. A gente pensa, a gente teleporta em si. Eu não estou falando da boca para fora, experiência minha. Tanto eu já fiz isso, tanto eu sou uma pessoa que faz bastante rituais, trabalhos espirituais, e eu noto essa questão, o espírito está lá longe, teleporta para cá, só com a força do pensamento em si. Então a gente tanto consegue voar espiritualmente em projeção astral, quando você desencarnar, você consegue voar, você consegue pensar e teleportar para lugares onde você quiser, entende? Como é que vocês acham que é o trabalho de evocação de espíritos, de evocação de divindades, de espíritos, de demônios, hein? O que for que vocês acreditar, que vocês tiver fé, crença ou seguir. O que é? Evocação mental, você pega, invocou, aparece em si, entende? A energia do espírito aparece em si. Então, limitações de pessoas deficientes, físicas, mentais, fica só no físico, fica só no físico. Espiritualmente, a pessoa vai conseguir se libertar de tudo isso. Claro que não é num dia para o outro, não é de um dia para o outro. Uma pessoa que está cega, que ficou cega a vida inteira, espiritualmente ela não é cega, porque essas limitações são físicas. Claro que não é do dia para o outro que a pessoa vai voltar a enxergar espiritualmente. Tem um processo de cura espiritual, porque isso também afeta o nosso corpo espiritual. Mas é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem, eu explico. Deixa nos comentários, se vocês quiserem, eu explico como é que funciona a doença física e a doença espiritual no nosso corpo espiritual. Como que a doença física afeta o nosso corpo espiritual de maneira momentânea, por um curto período na espiritualidade. Você perguntou também sobre a visão espiritual, o que a gente enxerga, como é que a gente vê o mundo. A gente vê o mundo aqui, o mundo físico, esse mundo é uma terceira dimensão, tá? O mundo físico é uma terceira dimensão. A gente só enxerga coisas materiais. Coisas espirituais, no geral, a gente não enxerga, a não ser que você tenha o chakra frontal aqui desenvolvido muito forte, que é a visão espiritual. Então, pessoa que tem uma visão espiritual, que é um ponto de energia que fica mais ou menos aqui nesse ponto, a pessoa vai conseguir ver espírito, ver vultos, ver cores que não tem no mundo físico,
vai conseguir ver um monte de forma, tudo que não tem, tudo que você não enxerga no físico, entende? Você consegue enxergar espiritualmente nesse ponto de quando estiver muito aberto. Mas deixando de lado isso, se eu desencarnar, se eu fazer uma projeção astral, o que eu vou enxergar? A visão é a mesma, só que você vai ter uma percepção muito maior das coisas. Então você vai conseguir ver espíritos, você vai conseguir ver cores que você não consegue enxergar. Tem cor, isso de experiência própria. Eu já vi cores, eu já vi objetos que não existem no mundo físico espiritualmente, principalmente cores. Eu já vi um monte de cores assim que não consigo descrever. Eu já vi uma borboleta de uma cor totalmente diferente do que eu vi aqui na Terra, uma cor muito mais bonita. Então tudo isso a gente tem uma visão no mundo físico só. Espiritualmente a gente tem uma percepção de tudo à nossa volta. Imagina como se fosse, vamos dizer assim, você sente aqui, por exemplo, você, além de você ver espiritualmente as coisas, você sente a energia das coisas. Olha, eu sei que tem um espírito, eu não tô vendo. É exemplo bobo, tá? Um exemplo bobinho. Quando você desencarna ou faz projeção astral, por mais que você não consiga ver tudo à sua volta, você consegue sentir, opa, tem um espírito ruim aqui do meu lado, opa, tem algum espírito aqui escondido. E nem todo espírito, nem toda coisa tem uma forma espiritual. Às vezes é só uma energia, entende? Às vezes é só uma bolinha de luz, às vezes é só um tiquinho assim de luz. É o espírito, uma coisa que está lá espiritualmente falando. Qual que é a visão? Basicamente você vai enxergar como você enxerga aqui o mundo humano. Você olha de lado e tudo mais, só que você tem uma percepção maior das coisas. As coisas que você não vê, porque o mundo físico, a Terra, é uma terceira dimensão. Você só consegue enxergar até a matéria. Espiritualmente, sentir as coisas você não consegue, mas quando você faz projeção astral ou desencarna, ou quando você tem um desenvolvimento mediúnico forte, você consegue sentir, você consegue ver todas as coisas que não estão no mundo físico, espiritualmente falando. Se duvidem de mim, se alguém estiver duvidando de mim, faz uma projeção astral no seu quarto, para vocês terem uma ideia de tanta coisa espiritual que tem no seu quarto e vocês não enxergam. Tá? Eu juro por Deus, se alguém estiver duvidando de mim, do que eu estou falando, faça uma projeção astral, treinem projeção astral no quarto de vocês, e vocês, na hora que vocês saírem do corpo de vocês, dá uma olhada no quarto de vocês, o tanto de coisa espiritual que tem que vocês não enxergam. Eu, no meu quarto, eu já vi totens xamânicos, eu já vi totens de xamã, de índio xamânico, eu já vi aranhas gigantes que falam, eu já vi gatos espirituais, eu já vi objetos espirituais que não estavam no meu quarto, eu já vi um monte de coisa estranha, bizarra. Então, se alguém estiver duvidando de mim, faz a técnica de projeção astral, treine em projeção astral, para vocês verem. Não, o Luan estava dizendo a verdade, o Vênus aqui falou a verdade. Eu não estou mentindo, não estou falando mentira, não estou falando da boca para fora, gente. Fazem projeção astral para vocês terem uma ideia de como que é a visão. Mas basicamente é isso. Se alguém estiver duvidando, tá? Não estou falando que você que comentou aqui o meu vídeo, tá? Não me leve a mal. Não estou dizendo você, tá? Me perdoa. Não é você que eu estou referindo. Eu estou me referindo às pessoas que não acreditam. Então, se você não acredita que eu estou falando de como que é a visão espiritual, treine projeção astral na sua casa. Treina a projeção astral na sua casa e faz uma projeção astral no seu quarto. E vocês vão ver. Olha para o seu quarto, para a sua casa, o tanto de coisa espiritual que você não consegue ver. Enfim, mas isso requer treino. Talvez na primeira, na segunda vez que você fizer a projeção astral, você não vai conseguir perceber. Mas com o passar do tempo você vai conseguir perceber. Como eu disse, visões físicas, o nosso corpo físico tem limitação física. E quando você sair da projeção astral, fazer projeção astral, talvez no primeiro momento você não perceba por conta das limitações físicas, mas com o passar do tempo você consegue enxergar e ver muito mais do que os seus olhos no físico. Como eu disse para você, uma pessoa que é deficiente no mundo físico aqui, entende? Espiritualmente ela não é deficiente, mas até ela acostumar com as coisas espirituais, ela vai ter essa deficiência no corpo espiritual. Então na primeira, na segunda vez que vocês fizeram projeção astral, pode ser que vocês não enxerguem nada. Mas enfim, falei demais. Muito obrigado, viu? O vídeo já vai acabar, já vai dar o tempo. Um beijão, dúvidas e sugestões, deixa nos comentários. E quem quiser consultar no particular, contato tá aqui no meu perfil.